Porque eu acredito que histórias mudam vidas. Porque é através de histórias que a gente transforma. Fala, mulherada, e fala quem estiver assistindo o episódio agora, porque nós estamos gravando mais um episódio dentro do Ex-Woman, podcast Café do Granado, porque eu acredito que histórias mudam vidas. Eu tô aqui com Paula Vicentini e eu ia ousar em falar o que ela faz, mas nos bastidores ela me falou tudo que ela já fez. Eu só vou dar um spoiler: 6 graduações e 13 especializações. Paula, obrigado por aceitar o convite, obrigado por se fazer presente aqui dentro desse evento, o maior evento para mulheres empreendedoras que existe, e você podendo trazer um pouco do seu conhecimento e um pouco do que é ser uma mulher empreendedora. Não quero ousar te apresentar. Quem é a Paula Vicentini? Olha, é interessante você fazer essa pergunta, que essa semana eu estava ouvindo uma pessoa falar assim: você consegue falar quem você é sem os títulos que você carrega? Uou. Então, assim, eu sou mãe, eu sou esposa, então quem é a Paula? E a minha pergunta é: eu sou disciplinada, eu sou determinada, eu sou estudiosa, eu sou uma pessoa que tem fé, eu acredito que o ser humano pode ser cada vez melhor, mas os títulos que eu carrego fizeram com que eu desenvolvesse essas habilidades, ou essas habilidades me promoveram a esses títulos? Caramba! E eu não consigo chegar a uma conclusão. Então eu acho que eu sou um mix de funções, títulos e, sim, características e habilidades. Tá, vou fazer uma pergunta que você falou que é uma mulher de fé. Sim. Vou entrar nesse nicho agora. O que é importante ter fé para empreender? A gente estava num comentário um pouquinho antes de começar a gravar sobre ter alma ou não ter alma uma empresa. E a gente escuta muitas pessoas tirando a fé do negócio e jogando a fé fora porque põe muito no contexto religioso. Sim. O que é a fé e como a fé age na tua vida como mulher empreendedora? Eu vou falar da Paula, Isso, tá? isso. O que a Paula acredita em fé no empreendedorismo. Então, já fazem 3 anos que eu venho trabalhando muito mais a minha espiritualidade. Então, eu trabalho um devocional diário. E antes de eu sair de casa, antes de eu começar o meu dia, eu faço o meu devocional. Então, ali eu crio uma intimidade, eu tenho um diário de oração e eu escrevo, eu falo, eu peço algumas coisas, acontecem durante o dia e eu não levo para o meu negócio, tipo assim, eu chego na minha empresa e falo para o meu colaborador: não, hoje vai dar tudo certo porque eu orei e senti. Não, eu não faço isso. Para mim, a minha fé fala assim: você pediu para Deus, né, algo, ou para te direcionar, ou para te mostrar. Agora, qual é a sua parte disso? Para mim, isso é fé. Para mim, é isso que acontece. Então, Deus hoje me direciona qual é a minha parte que eu tenho que fazer, onde eu tenho que focar, quais são as minhas ações para o dia de hoje, para eu estar mais próximo do meu propósito aqui na Terra. Nossa Senhora! E aí eu faço a minha parte. Eu peço a orientação dele para fazer a minha parte, como empreendedora, como mãe, como esposa. Gostei, já começou com uma pancada e eu vou fazer uma pergunta baseada nisso, trazendo para a empresa. Hoje você e seu esposo, a família, têm construído um negócio firmado, alicerçado, um negócio que dá resultados. Legal. Transitando dentro da fé, você acredita que nós, qualquer empreendedor, seja ele mulher ou homem, a gente pede o extraordinário e esquece de viver o ordinário? Com certeza. Eu acredito muito nisso. E qual a importância do ordinário? Eu acho que isso é legal a gente falar. Porque eu quero grande resultado, eu quero ter salário de milhões, de centenas de milhares, mas não estou disposto a fazer aquilo que é ordinário, que ninguém vê. Eu vou trazer um outro exemplo para tentar explicar isso. Eu acho que o ordinário vai além de fazer o simples, o básico, para chegar no extraordinário. E eu acredito que tem muita gente que fica assim: eu estou começando o meu negócio, mas eu não consigo fazer isso porque eu não tenho como investir nisso. E não faz o ordinário para transformar o negócio em extraordinário. Então, em outras coisas na vida também, eu vou dar um exemplo. Eu queria muito ter uma bolsa de grife em um determinado momento da minha vida. E eu fui assaltada em São Paulo e tudo. E em maio de um ano fui lá, eu fui assaltada em janeiro, em maio daquele ano eu fui comprar minha bolsa de grife. Eu entrei numa loja no Pátio Batel, lá em Curitiba,
coloquei a bolsa assim, e sério, eu visualizei no espelho um motoqueiro levando a bolsa Pegando a embora. bolsa. Eu não queria a bolsa, eu queria ter a sensação de que eu posso ter a bolsa. Eu fiquei legal. tanto tempo presa num ordinário que eu não vivi o extraordinário quando eu podia viver o extraordinário. Que legal. Não sei se eu consegui responder Não conseguiu, a sua... eu acho que, assim, vamos ver se eu entendi também, nós vamos construindo aqui. O fato de muitas vezes eu me prender no ordinário para construir talvez um legado, para construir um conforto, para construir uma segurança para o meu filho, para minha família, não me faz viver o extraordinário, que é talvez uma viagem, que é talvez viver. Exato. Parar de só ser a pessoa que trabalha e não me permito viver aquilo que fruto do meu trabalho, fruto da minha luta, fruto da minha fé me proporcionou. Foi isso que você quis dizer? Sim. E aí, porque assim, você está sempre esperando o extraordinário. Bacana. Para o seu negócio, para a sua vida, para a sua família, para ter um filho, para casar, para sair do CLT e empreender, sim. ou seja o que for, né? Para ser promovido. Não, quando eu for promovido, eu vou fazer assim. Cara, faz agora isso. Faz agora isso. Eu estava contando uma história para os meus sobrinhos, né? A moça, ela queria ser advogada. Não tinha condição, veio de uma família muito humilde. E é uma história real. E ela trabalhava nesses serviços de buffets. Sim. Então, você contrata um buffet para um jantar na sua casa e ela fazia parte desse buffet. Um dia ela teve a oportunidade de ir no buffet dentro da casa do cara que tinha o maior escritório de advocacia da cidade. Cara, ela tava com o cabelo sujo, toda mal vestida, servindo de mau humor, porque era uma coisa que ela não gostava de fazer. Ela não gostava de fazer aquilo. E aí a dona do buffet falou, poxa, mas é uma oportunidade, olha quem é o cara. Quando você terminar a faculdade, você pode ter uma oportunidade, né? E muitos anos depois, ela foi fazer uma entrevista e tudo. E aí, olhando o álbum de fotos, depois com a esposa e tal, ele viu e tal, e eles falaram, não, eu não vou contratar, porque lembraram, viram as fotos, ela não estava bem vestida. E parece, historinha, não é isso. As histórias transformam vidas. E ela contou isso num talk show dessa experiência dela. Hoje ela tem sucesso e tudo, mas ela podia ter feito algo muito diferente. Então, ela não fazia o ordinário naquela época, querendo viver o extraordinário. E foi muito mais difícil para ela, porque quando ela teve a oportunidade de trabalhar na empresa daquela pessoa, aquela pessoa falou para ela, você é essa mesma que levou nas coxas, desleixada. Se você não faz bem uma coisa, se você não serviu bem aquelas pessoas naquele ambiente, como você vai servir os nossos clientes? Como você vai tratar os nossos clientes? Caramba! Ô, louco, Paula, mas já começou assim com... Então... Isso é legal. Olha, isso me impacta muito, porque quando eu comecei a criar podcast, como eu falei, sou funcionário público ainda, sou funcionário público, muitas pessoas falam, cara, pra quê? Pra que cansar? Porque cansa. Estressa. E muitas vezes você não vê o dinheiro. Você tá construindo. O dinheiro é consequência de ordinário em ordinário, fazer bem feito. Eu já fui questionado do porquê que eu me visto como eu me visto. Cara, vamos trazer para o evento de hoje? Eu estou no evento só de mulheres. Eu vou mal vestido? Eu vou fedendo? Talvez eu tenha almoçado agora, estou com cheiro de gordura do restaurante. Mas eu tenho que me posicionar conforme eu quero que as pessoas me vejam e conforme eu me sinto bem. Isso aqui é o que eu me sinto bem. E quando você relata isso, que a pessoa vai trabalhar num buffet, mal vestida, cabelo sujo, de cara fechada, quando ela teve a grande oportunidade dela, ou a primeira grande oportunidade, ela perdeu. Que talvez ela poderia estar mais longe do que ela está hoje, mesmo sendo uma grande mulher, sendo uma pessoa de sucesso. E dentro das suas empresas, dentro daquilo que você faz, o que levou a Paula a 6 graduações, a 13 especializações, a construir empresas que geram lucro, que faz olhar para trás, por mais que eu, às vezes, tenho que fazer manobras, porque acontece um probleminha ou outro, alguém não paga o que eu tinha que pagar. Como que isso influencia na vida da Paula? O que é a Paula no ordinário? Então, você me perguntando isso, me trouxe uma resposta que eu nunca falei em lugar nenhum. Essa é a minha função. Sério.
Eu fui uma jovem muito empreendedora, muito Sim. ativa, sempre buscando melhorar, não com a consciência que eu tenho hoje, né? Então, na infância, adolescência, passamos muita necessidade e eu queria algo Melhorar uma mais para situação, minha né? vida, né? E eu não imaginava chegar a ter a vida que eu tenho hoje. No período ali que eu tive meu filho, como eu te contei, com 2 anos teve leucemia, eu grávida de 8 meses, então aquilo foi me revoltando e eu tive um período bem dark na minha vida. Eu era uma pessoa extremamente negativa. Não era Caramba. pessimista, eu era negativa. Negativo. Eu só conseguia olhar para as coisas ruins. Tipo, eu mudei para Curitiba, aí a gente comprou a nossa casa, aí a gente foi assaltado, e aí eu falava, poxa vida, meus vizinhos moram aqui há 20 anos, nunca aconteceu nada. Eu tô morando há menos de um mês e a gente foi assaltado, trancado no banheiro e tal. E eu tive um momento ali, né? Algumas pessoas podem não acreditar, eu acredito. E daí, no dia que a gente foi assaltado, a gente pôs as crianças para dormir, foi dormir todo mundo junto, tava todo mundo mexido, eu fui tomar banho e eu chorando. Eu sou uma pessoa difícil de chorar. Eu estava chorando e eu só pensei assim, olha Deus, vocês falam que não dá o fardo maior do que a pessoa pode suportar, essas histórias todas, e eu estava afastada, não tinha nenhuma relação com Deus, porque meu filho teve leucemia e as pessoas falavam assim, entrega na mão de Deus, mas tá, Deus quer levar meu filho, eu vou falar, tá. Toma. Eu, né, falo, o ato mais egoísta da minha vida, ver meu filho sofrendo e não falar, ai Deus, leve meu filho. Era cura, eu preciso que ele cure, né? Enfim, e aí nesse momento que eu falo assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Tudo de ruim acontece na minha vida. Meu filho teve leucemia, meus vizinhos moram aqui há 20 anos, nunca foram assaltados. E a gente acabou de ser assaltado. E aí veio uma coisa, não sei se na minha cabeça ou se no meu coração, veio assim, mas seu filho foi curado. Quantas crianças você viu morrer naquela época? Vocês foram assaltados e eles estavam armados. Não aconteceu nada com vocês. A gente não foi agredido, a gente não teve... Claro, fica um trauma, Sim, fica o trauma com natural. as crianças. E ali eu vi, eu estava deixando de viver o ordinário para poder viver o extraordinário. Eu estava deixando de ser uma pessoa que podia muito mais. E eu acho que ali foi uma das primeiras viradas na minha vida. Foi olhar e ser grata pelo que eu tenho hoje. Então, assim, naquele momento, toda a situação que acontece na minha vida. Então, quando eu fui assaltada, né, lá em janeiro de 2023, eu cheguei no quarto do hotel, eu estava com uma colega e eu falei assim, eu preciso ligar, eu fui assaltada e abri o computador, comecei a falar pelo WhatsApp web com meu filho, olha, bloqueia nossas contas assim, 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 e liguei para o meu marido do celular dela e já fui resolvendo e não sei o quê. No dia seguinte, eu cheguei em Curitiba, abracei o meu marido aí, desmoronei, mas na hora eu só falei assim, até hoje eu nunca fiquei com raiva dos bandidos. Porque, cara, levaram, mexeram nas contas, foi um arregaço, mas eu tô viva, eu trabalho, eu não consegui ter raiva, sério, de verdade, eu não tô falando isso pra... Sim, eu te entendo. Porque eu ter raiva, eu chorar, eu parar ali naquela hora e ficar chorando, não ia resolver a situação, não ia voltar e fazer diferente. Depois eu fiquei pensando, olha, quando eu estiver andando na rua em São Paulo, eu não vou estar falando no celular mais, porque pode... E eu comecei a pensar nas formas de evitar o problema acontecer de novo. Então eu acho que a virada na minha vida foi aquele momento que a gente foi assaltado e eu estava realmente esgotada, porque eu só via as coisas ruins. Queria né? resolver tudo por si só, né? E aí eu falei, nossa, tinha um pergaminho na casa da minha avó, que era uma poesia, um poema que falava das pegadas na areia, né? Que tem toda uma poesia e aí fala assim, nos momentos mais difíceis eu olhava para trás, só que eu só via a minha pegada. E aí Deus responde para a pessoa, porque eu estava te carregando no colo. Então você só está vendo as pegadas de Deus, porque Ele está te carregando no colo no momento mais difícil. E ali eu percebi que eu estava sendo muito bem cuidada. Meu filho estava vivo, a gente estava bem, nada aconteceu.
E ali foi uma grande mudança para a minha vida toda. E dali em diante para os meus negócios também. Fazer a minha parte. Eu não estava fazendo a minha parte. Eu estava só esperando que Deus fizesse a parte dele. Eu vou falar um negócio que isso me encanta. Me encanta. Você contar isso me fascina porque o propósito meu é sempre carregar o nome de Deus. Em qualquer lugar que eu vou. E quando, sem eu tocar no nome de Deus, você fala dele, de como ele te carregou, mostra que, para essas 450 mulheres que estão hoje, nesse fim de semana, a importância de conseguir enxergar a força divina dentro dos negócios. Enxergar a força divina dentro do nosso caminhar. Porque quando você estava lá reclamando de tudo e que atira a primeira pedra quem nunca foi um reclamão, né? Quem nunca acreditou que por minhas forças sozinho eu caminho, quem é esse tal de Deus? Que muitas vezes faz com que o meu filho sofra com transfusão de sangue, com tantas as coisas que a leucemia ocasiona, só que passaram os anos e seu filho não morreu. Ele permaneceu, só que a raiva, a angústia era tão grande, porque o sofrimento ele marca a gente, ele faz ferida, ele dói, ele incomoda, e a gente continua se tornando essa pessoa reclamona. E aí no momento onde que Deus mais fala com a gente e grita aos nossos ouvidos é o silêncio. Onde você silenciou, chorou, e ele falou, você está no meu colo. E o que a força divina que está fazendo com que você tenha esse brilho nos olhos agora, mais do que todos os outros assuntos que a gente começou antes do podcast, tem de força hoje na vida da Paula Vicentini? Olha, é difícil de responder, porque ficou tão natural que é tudo. É tudo. E é natural, sabe, Edu? Eu não consigo te dividir as coisas, eu não consigo separar as coisas, eu não consigo... E as pessoas que me conhecem não conhecem esse lado, porque eu não sou uma pessoa de falar da minha fé, de contar, dar meu testemunho, eu não sou. Eu sou uma pessoa que separa demais as coisas. Uhum. Eu falo assim, eu não gosto de pessoas que misturam, aí eu vou falar, a religião com o trabalho. Sim. Né? Que chega, eu já tive pessoas que me contrataram e falavam assim, não, Deus proverá e esse mês a gente vai fechar. Trabalha não. Cara, se você não chegar aqui cedo, se você não fizer as suas metas, se você não conduzir a sua equipe, não dá, não vai acontecer, né? Então, eu acho que eu não consigo responder a sua pergunta, porque é como a gente começou, né? O que define a Paula? São as funções, os títulos que eu carrego ou todas as minhas habilidades levaram a isso? Eu não consigo separar. Sabe o que eu acho legal quando você não consegue responder? É porque ele já é dentro de você. Porque se eu tenho uma resposta muito fechada sobre... Como você falou no começo, eu não consigo separar. Quando Deus se faz presente, independente da fé, eu tenho a minha fé, professo a minha fé, mas independente da fé que nós tenhamos, que cada um tenha, quando ele se faz presente, é difícil definir qual é o poder divino. Eu sei que ele é tudo. Só que o poder divino ele só existe na vida da grande empresária que você, seu esposo são, porque vocês realizam as atividades diárias. E é legal você trazer isso e, num certo ponto, fico feliz de ter extraído aquilo que você nunca falou, de ter tocado nesse assunto, porque quando a gente leva, principalmente para as mulheres, acredito eu, o homem é mais cético e tal, mas principalmente para as mulheres que faz uma infinidade de atividades em meia hora, não vou falar nem em um dia, em meia hora, mostrar para elas que elas podem ter essa vulnerabilidade que você demonstrou para a gente aqui, mas ao mesmo tempo ser essa mulher forte que realiza as atividades. Porque como você bem relatou, algumas coisas na sua casa é você que comanda, não é o seu marido. Porque você tem mais facilidade. E isso é legal. Quando você me deixa essa clareza, me prova e me mostra o porquê do seu sucesso, porquê da sua conquista. Porque não é porque eu só entreguei na mão de Deus. Porque eu posso falar para Deus, Deus, cuida do meu podcast, mas eu não venho gravar aqui para ver se ele vai andar. Eu não faço o movimento que nós tivemos que fazer durante a semana para que isso acontecesse. A gente não liga pedindo para o cara, vai filmar a gente. Então ele não aconteceria. Então isso é muito bonito, isso me fascina
Volto a falar, porque eu amo poder falar de Deus. E muitas vezes eu conduzo a pessoa a falar, você falou, então me torna mais leve para falar sobre isso. O que você falaria para as mulheres? Mulheres, empreende, vai ser difícil, vai ser mais... Baseie-se em uma fé. Como que você conduziria isso, sendo você e a fé uma coisa só? Olha, as mulheres, diferente dos homens nesse sentido, eu acho que a gente busca muito, o meu propósito, qual que é a minha missão de vida, o que será que Deus tem para mim, como que eu vou encontrar? E eu já li vários livros que ajudam a gente a encontrar, né? O essencialismo, o encontre o seu porquê, comece pelo seu porquê. Então, assim, são livros que trazem, né? O Ikigai mesmo, né? Que trabalha toda essa questão para você encontrar o seu propósito, que está ligado, né, a Deus. E a Kelly, lá em Cascavel, falou sobre isso. E eu comecei a reparar, e é exatamente isso. Nosso propósito, às vezes, ele é mais simples do que a gente imagina. Então, hoje eu sou gestora de resultado. E como que isso aconteceu? Em 2009, eu vivi uma situação, né? A gente já tinha empresa, teve um problema muito sério com o nosso principal cliente, e houve uma inadimplência muito grande, e acabou o pacote, o sal lá em casa, em 2009. O sal custava R$1,29. Ai, saudade. Você conhece essa? E aí, eu não tinha R$1,29. Não tinha. Limite no cartão de crédito, limite da conta bancária, no cofrinho dos filhos, a moeda caída no carro. Eu não tinha R$1,29. E aí me remeteu a toda a situação da minha infância e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, eu não vou deixar que isso aconteça com os meus filhos. E claro que hoje é muito mais fácil eu parar, analisar e falar, eu fiz isso. Na época, você vai fazendo. Porque você precisa. Né? E aí, assim, ali naquele momento, eu ainda não estava transformada, eu só vivia no negativo. Isso foi em 2009, a minha transformação foi em 2010. Mas eu falei, eu preciso mudar, eu preciso fazer as coisas acontecerem. E eu vi que ali a minha deficiência era completamente técnica. Eu vinha de multinacional, eu trabalhava com budgets grandes e eu não estava preparada para gerir o nosso negócio, que ainda era muito menor e precisava de uma estrutura que eu não estava dando para ele. E aí eu fui fazer contabilidade, fui entender como que era e processar toda a empresa, separar contas e mudou ali a direção da empresa, né? Então, ali nasceu o meu propósito. Naquele momento, era assim, eu não quero mais que os meus filhos passem por isso nunca mais. Hoje, eu ensino mulheres para que elas não precisem passar por situações assim na vida delas. Então... Que legal. Porque... assim, isso eu acho lindo mesmo, eu gosto e eu, enquanto homem, né, me colocando na parte de conversar com mulheres, estar próximo de mulheres, principalmente próximo da minha esposa, que ela é uma mulher assim, hoje eu estou aqui por causa que eu tenho ela, amanhã e depois ela estará aqui, hoje ela não pode estar, mas quando eu começo a ver que para vocês parece ser muito mais difícil, não pelo fato masculino e feminino, não é isso, é por tudo que implica ser uma mulher. Eu não tenho déficit hormonal igual vocês às vezes têm. Eu não tenho N problemas fisiológicos que é natural da mulher, que digo problema, mas talvez não seja, é a parte fisiológica. E quando eu vejo que a força de vocês é infinitamente maior do que a nossa, e me desculpa os homens que podem acreditar ser diferente, a nossa força maior que a de vocês talvez seja física, talvez de abrir uma porta com o peito, mas quando eu converso com várias mulheres, hoje você é quarta gravação nossa, e eu vou ouvindo a história das mulheres, eu falo, caramba, eu vou ficando pequeno, sabe, falando, meu Deus, se não são vocês, nada seria de nós. E isso eu acho lindo. E como conseguir construir? Porque a gente está aqui com quase 450 mulheres. Talvez 1% delas tenha hoje o seu raciocínio. Como a gente aumentar de 1% para 3%? Porque nós não vamos atingir as 450, fazendo com que elas mudem. Mas qual é aí a sua função de empresária, gestora, aquela que talvez
se agiganta no momento de ensinar. Como que é isso? Porque eu acho lindo ver isso, mas como ensinar para tantas outras mulheres que precisam daquilo mesmo que você falou, a gente é mais, qual é o meu propósito? Mais estrelinhas, mais príncipe encantado, talvez. Como você conseguir não deixar ela deixar de sonhar com o príncipe encantado, mas, pô, vai trabalhar também. Eu acho que para as mulheres, o principal é ela entender o poder que ela tem. E aí eu não estou falando de competir com o homem, não, porque o meu marido, ele é muito, muito, muito bom em muitas coisas que eu não consigo ser. E nem poderia. E nem quero ser nem também, quero né? ser também, entendeu? Mas a mulher, eu acho que a gente já nasce, a gente é criada no propósito de ajudar, né? A gente que ajuda a mãe na casa, a gente que ajuda... Meio que natural, né? É natural, a gente ajuda. E às vezes eu vejo muitas empresárias que não se enxergam como empresárias e elas olham para os negócios dela e elas falam assim, eu tenho um negocinho, é uma portinha, é uma semijoia, é um bazar, é uma contabilidadezinha, é tudo inho, que é para ajudar na economiazinha de casa, para comprar as coisinhas, é tudo tão pequenininho. Cara, essa mulher é gigante, ela tem um poder enorme, ela tem que parar de achar que o negócio dela é só para ajudar. Ela ajuda muito mais quando ela cresce, quando ela brilha. E aí tem uma outra questão. Durante muitos anos, eu acho, inconscientemente, e posso estar errada daqui, sei lá, um dia a gente se encontra e eu falo, olha, aquilo lá já mudou, né? Mas hoje, para mim, é assim. Durante muito tempo, eu achava que, de alguma forma, se eu fizesse o que eu queria, se eu fosse para frente, se eu poderia, talvez, chatear os meus pais ou chatear o meu marido, porque eu estaria andando mais rápido que eles ou fazendo algo que eles não faziam, e não numa competição de ser melhor ou maior. Perfeito. Mas, de alguma forma, na minha cabeça e no meu coração, eu estaria passando por cima deles. Então, eu me diminuía. Até que um dia eu entendi, numa imersão como essa do Ex-Woman, que eu estava sendo extremamente egoísta. Por que eu estava sendo egoísta? Porque, às vezes, quando a gente cresce, quando a gente brilha, quando a gente ilumina, né? A gente vai iluminar não só o meu caminho, mas o caminho de todos que estão comigo. Se a gente tiver num blackout, a pessoa tiver com uma lanterna, ela vai iluminar para todo mundo que está com ela, não só ela. Não é o caminho só para ela. As coisas não são só para ela. Então essa mulher, quando ela entender o poder que ela tem de fazer o negócio dela crescer, de ser maior, e não para competir com ninguém, mas para poder proporcionar ainda mais, muito mais, para todo mundo que ela ama. Caramba! Ela não tem que fazer menos ou mais que o marido. Ela tem que fazer mais porque ela pode. Caramba. Ela vai poder ajudar muito mais gente se ela fizer mais. Como eu gostaria que esse vídeo chegasse para não 1 milhão de pessoas, 1 milhão de mulheres, até para homens também, para a gente entender isso. Todas as mulheres que passaram aqui hoje falaram quase que a mesma coisa de forma diferente. E quando você fala que ela precisa se agigantar, não porque ela vai ser mais que alguém, mas é porque ela pode, porque essa luz dela vai iluminar toda uma casa, toda uma empresa, todo um palco, toda uma estrutura. E isso me remete à Bíblia, porque nenhum cálice é aceso para colocar debaixo da mesa. Porque quando a sua luz brilha, você precisa iluminar as outras pessoas para que elas entendam, cara, que luz. Ou que a pessoa chegue em você e fala, você é diferente. Que eu acho que é o maior elogio para qualquer pessoa. Cara, você é diferente, você tem uma coisa que eu não sei, mas que me encanta. Que essa luz possa reverberar. E aí essa construção que muitas vezes, por ser homem e por às vezes não entender a cabeça da mulher, porque a gente não entende, não vai entender nunca, eu fico fissurado num treinamento desse só para mulheres. Porque quando nós vamos, por exemplo, no X-Business, que é misto, majoritariamente os homens se posicionam. E talvez por nós sermos mais agressivos, mais imponentes, nós afastamos as mulheres de alguns posicionamentos. A não ser aquela que já tem muito claro o que quer e se posiciona. Aí quando você vem aqui
e que você deixa elas livres de preconceito, você talvez consiga extrair daqui, subir a porcentagem de 1%, não só para 3%, mas para 10% de mulheres que querem viver isso. E aí essa gestão que você faz, quando a mulher começa a mostrar o seu poder, porque tem que controlar também, para um poder sem controle acaba fazendo, é igual o Super-Homem, tirou o óculos e ele acerta os outros. Como que você consegue gerir todo esse poder com as mulheres que você trabalha? Eu acredito numa fórmula. Pessoas mais processos é igual a performance. Que legal. Então a gente trabalha a pessoa com processos para ela performar. E o performar, você coloca as metas, você coloca os limites. E aí eu consigo ir trabalhando para ir crescendo. Porque o problema dos grandes rompantes é que eles podem, do jeito que eles explodiram, eles podem quebrar. Então, quando eu acho que a gente junta essa fórmula, vamos trabalhar essa pessoa, vamos colocar esses processos, pessoas, empresas, negócios, famílias, funciona para todas as coisas. Você falou dos rompantes, vou perguntar, porque às vezes é inevitável, principalmente no mundo de hoje, né? Eu estou sem o celular, mas sem o celular e eu posso montar um negócio hoje, da noite pro dia, puff, explodir. E eu sozinho não ter braços o suficiente para que esse processo seja organizado. Como que a gente organiza? Puxa, deu um rompante, vamos pensar o Edu Granado, eu saio daqui hoje, 1 milhão de seguidores, contrato aparecendo, milhões caindo na conta. Eu falo, Jesus amado. Primeira coisa, você tem um organograma do seu negócio? O organograma. Eu sou o CEO. Mas Paula, hoje sou só eu. Ok. Eu sou o CEO. Mas você é o CEO e você também faz o financeiro, e você faz o marketing, e você faz comercial. E faz cagada, e faz... Qual que é o seu organograma? Todas as funções que você faz. Vixe Maria. Aí você tem 1 milhão de seguidores, tá, com esse problema, esse maravilhoso problema. Qual é o foco que vai te trazer mais dinheiro? Eu preciso do marketing agora para atender, trabalhar e tudo mais e tal. Eu sou bom nisso? Eu não. Não. Então você é a primeira equipe que você precisa contratar. Paulo. Entende? É isso, é pessoas e processos. Então qual que é o processo? Ter o organograma e entender dentro do meu negócio quais são as funções que existem, dentro de que braços. E aí eu vou direcionando conforme eu vou performando, crescendo, quem eu preciso contratar agora. Eu tenho uma clínica de estética, então assim, eu preciso o que agora? Uma recepcionista. Eu preciso de uma gerente? Não. Por quê? Porque eu não tenho faturamento suficiente para isso agora. Para ter uma gerente, né? Mas eu tenho um organograma que tem um CEO, um gerente, uma recepção, um marketing, um comercial, os profissionais. Hoje eu trabalho com profissionais PJ. Mais para frente, quando eu tiver, eu já sei quanto de faturamento eu tenho que ter mensal para que daí eu tenha um profissional CLT, contratado. Enquanto isso não chegar, não tem caixa, não funciona. Não faz sentido ter um CLT. Mas, Paula, você paga muito mais para todos esses PJ do que você pagaria para um CLT. Sim, só que o meu faturamento mensal ainda não faz sentido pagar o CLT por conta da demanda de horas. Eu pago mais para o PJ, mas o custo do CLT é mais alto, né? Porque envolve um monte de outras coisas, né? Então, vamos por, quando eu estiver faturando 100 mil, os meus PJs vão estar levando 40 mil reais. Quanto que vai levar um CLT? 20? Então, tá na hora de contratar o CLT. Mas por quê? Porque eu tenho pessoas, eu tenho processos e eu tenho a performance. Eu tenho as minhas métricas e aí eu consigo olhar esses indicadores. Por isso que eu falo, é gestão de resultados e a fórmula é pessoas, processos para performar. Você ter falado isso, até para mim, eu acho que para muitas pessoas, para o Paulo, para quem está aqui e para quem assiste a gente, faz com que a gente entenda. E isso deixou muito claro para mim. Não é porque eu sou sozinho que eu não tenho um organograma da empresa. E aí a gente comete esse erro. Todos nós, eu acho, assim, vou generalizar, colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Nós cometemos esse erro porque se só eu não preciso. E aí é eu faço tudo. Isso, é onde gera mistura na mesma conta, recebe no mesmo lugar.
Confesso que lá atrás, quando eu consegui uma parceria de patrocínio, eu recebia na mesma conta que cai o meu salário. Pergunta se eu usava direito. Lógico que não, eu só fiz lambança. Aí meio do ano passado eu falei, não, tá errado, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Mas você acha que eu sabia? Lógico que não. Aí eu fui conversar com o pessoal, com a minha esposa ainda, que nunca estudou gestão sobre isso, eu falei, amor, por que você usa a mesma conta? Eu falei, porque é mais fácil. Ela, mais fácil pra quem? Pra você gastar o dinheiro? Eu falei, acho que é. Ela falou, então troca. E não usa mais o dinheiro. E aí depois que eu troquei, é legal, eu abro a conta que eu recebo alguns perfis. Ah, que legal! Eu não uso esse dinheiro. Dá vontade, né? Não vou falar que não dá vontade, principalmente quando você está construindo algo. Mas me deixa muito mais organizado. Estava até comentando com o Paulo hoje. Falou, que legal, a gente vir para o evento e não ter custo. Né? Não ter custo, né? Não, colocar assim, porque assim, eu falo de ter custo, de não ter aquele custo que saía do meu bolso, né? Que saía daquela fonte que não podia sair. Hoje sai de parceria, hoje sai, lógico, tem custo, e não é pouco o custo. Mas assim, hoje eu consigo olhar e falar, caramba, não sai de uma... Eu não estou esvaziando uma fonte que não pode ser esvaziada. Eu estou construindo, investindo... Patrocínio e tudo mais. Isso faz muito mais sentido. E quando você fala isso, confesso que cometo esse erro de não ter. Quando você falou, minha cabeça falou, ixi, a próxima coisa que eu vou fazer é eu construir meu organograma. Porque nós estamos tomando uma proporção hoje que eu vou precisar. Porque do podcast surgiu mais 2 produtos. Olha só. Que é o podcast do estúdio, aí surgiu o podcast eventos e nós temos um outro produto que nós vamos lançar, que é o almoço do Edu. Que legal. Que é onde, diferente de uma confraria, eu não tenho pitch no almoço, ninguém vai fazer pitch. Eu vou convidar empresários, sentam à mesa e almoçam. Eu apresento cada um dos empresários e cada um que faça o seu negócio. Nós estamos querendo reunir essas pessoas para que essas pessoas desacelerem, descomprimam a semana estressante de trabalho. Por isso, na sexta-feira, na hora do almoço, aonde alguns empresários, depende do seu nicho, eles já estão diminuindo o embalo, porque eles já estão pensando 6 horas da tarde sair do seu trabalho e ficar com a tua família, sexta, sábado e domingo, fazer uma pequena viagem, enfim, fazer alguma coisa. E nasceu esse produto, está nascendo esse produto. Aí você falando isso, fala, putz, chegou minha hora de realmente olhar para isso. E eu acho que isso faz muito sentido, porque eu acho que das 450 aqui, quantas terão? Quantos de nós temos? E quando você enxergou isso? Daí eu jogo a pergunta para você. Então, como eu venho de multinacional... Já sabia. A nossa empresa nasceu em 2004. A Tecprint, né? A metalúrgica, que é a principal. A gente veio de metalúrgica. Então, de multinacional, desculpa. A metalúrgica veio de uma multinacional, que era o Rogério, que trabalhava em multinacional, e eu, que trabalhava na multinacional. Então, a primeira coisa que o Rogério fez foi organograma. Porque na multinacional tinha. Porque na multinacional Vocês tinha. enxergavam isso. A gente já sabia o que a gente precisa para estruturar esse negócio. Então, a gente precisa ter um comercial, a gente precisa ter um financeiro, a gente precisa ter um setor de qualidade, porque a gente vai entregar peças para os clientes, a gente precisa ter um setor de desenvolvimento. Então, você acha que a gente tinha engenheiro lá há 21 anos atrás? Não tinha, mas no nosso organograma tinha. Lá. A gente tinha um projetista, um desenhista? Não tinha. O Rogério nunca fez uma faculdade, mas ele é melhor que muito engenheiro mecânico. Eu não duvido. Os desenhos do Rogério, ele faz muito rápido, ele usa o AutoCAD. Ele nunca fez um curso de AutoCAD. Caramba. Ele é super autodidata. Uma vez, sei lá, isso já 2000 e bolinhas. O funcionário foi embora e surgiu uma demanda, precisava operar a máquina. O Rogério nunca tinha operado uma fresa na vida. Não existia ChatGPT na época, ele entrou no YouTube, viu e fez a peça. Caramba! Então ele é super autodidata. E então a gente já tinha, porque a gente já tinha processos com data de revisão. Então a gente tinha ali, ó, quando a gente for contratar o primeiro funcionário, o que a gente precisa? Aí o Rogério falou com a contabilidade falou, todo o processo a gente precisa ter esse documento, esse documento, esse documento. Já fizemos uma ficha de contratação, onde o funcionário tem que preencher e quais são os documentos que ele tem que trazer e as informações de quando ele entrar na empresa. Então, ele vai receber tal dia, o benefício é tal dia, e a conta tem que ser no CPF. Então a gente já tinha tudo isso porque a gente veio de multinacional, né? Esse processo, então, esse aprendizado, você não precisou passar, né? Você já enxergava ele, né? Só que tem uma pegadinha.
Ele Diga. sempre tem que ser revisitado. Porque Legal. você cresce. Então, assim, teve um ano que a gente deu um boom. O primeiro ano, 2022 para 2023. A gente teve 30% de crescimento de faturamento. Só que a minha margem de lucro caiu. Como Eu explicar faturei isso? mais, só que entrou menos dinheiro proporcional no meu bolso. Então, vamos supor, a cada 100 mil reais, a cada 1 milhão, entrava 280 mil. Aí, naquele ano, a cada 1 milhão, estava entrando 170 mil. Uhum. Então, caiu a minha margem de lucro. Eu estava fabricando muito mais, mas um preço muito mais caro. E aí foi onde a gente identificou o que faltou. Parar e rever o processo. Eu cresci, eu não estava vendo, eu precisei readaptar, eu precisei contratar mais gente. Opa, vamos lá olhar nosso organograma. A gente não pensou, não tinha previsto que ia crescer a esse ponto. Vamos reestruturar tudo de novo. É nesse momento que é o tal do quebrar no crescimento? Pode Quebrar acontecer? no crescimento. Só que a gente não quebra se a gente está acompanhando e olhando. É aquela coisa, Perfeito. né? No financeiro, muita gente fala, mas eu aponto tudo que gasta, tudo que entra, eu sei do faturamento. E o que você faz com esses números? Você senta toda semana e fala, nossa, a conta de celular era R$89, agora está R$98? Porque isso acontece. Direto, o seu nos celular... planos? Exatamente. Direto. E aí, assim, era 89 e mudou para 98. É 8 e 9, você não percebeu, você só está pagando. E ainda mais se tiver no débito automático. Entendeu? E aí você não vai pegando essas pequenas coisas. Então, assim, não adianta você apontar se você não olha, se você não mede, se você não vê você não senta um dia no seu negócio para falar. Eu comecei a fazer isso nas minhas contas pessoais. Um dia eu paguei o celular, beleza, tem um plano família lá, entre meus pais, minha esposa, tudo, paguei o celular. Hipotético, 300, beleza. Passou um mês, paguei, passou outro mês, paguei, passou outro mês, paguei. Fui pagar mês passado 480. Ué, R$180 de diferença? Aí liga no... Ih, inteligência artificial te responder, ninguém te responde o que você quer. Até que eu estressei e fiquei quase 4 horas no celular esperando chegar alguém e eles resolveram. Era uma ligação que minha mãe fez com o interurbano errado e um reajuste no plano. Falei, mas o reajuste no plano não é só quando eu completo 1 ano do plano? Não, é que esse é um reajuste que a Anatel mandou e e começou, eu falei, putz, mas não foi o que eu contratei. Aí briguei, voltou pro valor real, original. Mas eu não tinha costume de olhar, não tinha mesmo. Eu provavelmente paguei 2, 3 meses um valor mais elevado, sem nem dar bola. TV a cabo. TV a cabo é maravilhoso. A cada 6 meses aumenta ali 12, 15 reais e você não percebe. Pacote de empresa, internet, telefone, aumenta 8, 10, 12 reais e você não percebe. E de internet e telefone foi o que eu não via mesmo. E isso acontece. Eu diria que tem 3 passos primordiais para quem não tem gestão. Não interessa, mas minha empresa já tem 20 anos. Mas tem gestão? Tem? Não tem. Que isso acontece e muito. Sim. Então, a primeira coisa, separar as contas. Pessoa física e pessoa jurídica. Hoje eu faço é a isso. primeira coisa. A Graças primeira a Deus. coisa. Se você não investe no seu negócio, ele está fadado a morrer. Mas está crescendo. Está crescendo menos do que poderia. Se você tiver uma câmera melhor, que produz mais rápido, dita menos, cara, vai ter menos tempo de produção, vai ser mais rentável, você vai poder, né? Enfim, vários números que se podem analisar. Então, quando não investe no seu negócio, ele não cresce. Então, tem que separar as contas. O segundo ponto é o seu Prolabore. Se você tem as contas misturadas hoje, você não tem um Prolabore. Exato. É tudo misturado. Exato. Mas Paulo, meu negócio não consegue pagar o meu salário. Você está vivendo como? E geralmente eu digo generalizando mesmo, porque é 98% das consultorias que eu dou. Você está tirando do seu negócio mais do que você deveria. Isso acontece também. Você está tirando do seu negócio mais do que você deveria. Como que eu calculo o Prolabore? Tem várias formas, mas o mais básico é, se você fizesse o que você faz na sua empresa, no seu concorrente, qual seria o seu salário? 10 mil reais. Ok. A sua empresa consegue te pagar 10 mil reais? Está definido, esse é seu salário. Não, a minha empresa não consegue, mas o meu padrão de vida já é 10 mil reais.
Vamos ajustar até você fazer dinheiro para a empresa pagar 10 mil reais. E aí é onde eu entro, não é esperar a força divina para acontecer. Exatamente. É falar, pai, ó, me ajuda aí, me dá ideia e me que põe eu vou caminhar na ação daqui, né? que eu tenho que fazer dinheiro para crescer esse negócio. Então faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele, né? Uhum. E aí, eu não gosto disso. Ah, mas a minha vida só permite 5 mil. Você quer viver uma vida de 20? Corre atrás, cara, faz 20. Eu gosto disso, porque se eu fosse falar com homens, eu dava um chute na bunda. Vai, ô infeliz! Aí com mulher não posso falar. Não, a gente fala, levanta a bunda da cadeira. Você falando sim, mas para vai eu de falar comprar assim. brusinha e fazer a Brusinha. unha e vai fazer o que tem que ser feito. Paula, tá maravilhoso. Eu, por mim, ficava aqui 2, 3 Não, horas. só para encerrar, o terceiro ponto, Fala precificação. Lá. Se você não precifica, a forma mais rápida de quebrar o seu negócio é você vender no preço errado. Tá, você falou da precificação, agora eu vou te fazer uma pergunta. É o maior erro das pessoas, não é? Precificar? Sim. É. Então, como eu entendo, por exemplo, um produto novo. Consultoria grátis aqui, viu? Um podcast, como eu precificar o valor do meu podcast? A gente precisa avaliar como e o que de valor ele entrega, para daí a gente poder fazer o cálculo de precificação. O podcast é uma conta de serviço muito mais detalhada, depois eu te entrego uma planilha para a gente calcular todo o seu custo, para daí fazer o preço da sua venda, sim. Tá certo? Mas eu vou pôr, porque é serviço, certo? Sim, podcast sim. é serviço. Eu vou trazer para a realidade das mulheres que estão no Exuma. Posso trazer pode, esse lógico, exemplo? com certeza. Que a maioria ali ou é Nash Design, manicure, beleza. Tudo. Então vou falar de estética, que eu tenho uma clínica de estética. Um dos parceiros nossos aqui, esse é o que vai resolver seu problema de cidadania. Trouxe os 2 parceiros meus vão resolver o seu problema. E o outro vai aparecer o papel para mechas. Esse aqui, ó. Você tendo clínica de estética, talvez seja interessante conversar com eles. Eles têm um papel sustentável, único no mundo. Estão em 17 países, Nossa, criado aqui em Londrina. Hein? Eu acho que é um pessoal bom de você conhecer. O Carraro é o que vai resolver todo o seu problema de cidadania. Isso aí o Paulo sabe disso também, não tem certeza absoluta. Preciso. O que você não consegue, ele resolve. E o papel para mechas, eles são o número 1 no Brasil em papéis sustentáveis, em trabalho sustentável. Então, acho que vai muito a calhar com o que as mulheres vivem. Muito importante também. Eu cortei você. Não, capaz. Então, assim, a precificação, a gente precisa saber qual que é o custo da hora, sim, né, para a gente poder precificar. E aí a gente tem a questão de valor de mercado. Quanto que o mercado está vendendo aquilo e eu consigo entregar nesse valor? Então, assim, hoje a minha hora é mais cara, eu não consigo, a minha margem diminui. Então, eu tenho que ver profissionais mais baratos. Então, a precificação vai muito no seu custo, no que você está fazendo de custo, para daí a gente... É um pouco mais complexo. Mais complexo, mas sim. Na minha palestra amanhã eu vou ensinar a fazer precificação de produto e de serviço. Se não estiver gravando, eu vou olhar ali. Paula, ó, como vocês são extremamente especiais, e isso eu estou repetindo, sim, para todas aquelas que sentam aqui, mulheres são as rosas na nossa vida. O homem que realmente sabe reconhecer uma mulher, ele sabe que a mulher realmente é uma rosa na nossa vida e gera transformação. A minha vida, por várias decisões, foi transformada, mas pela rosa que eu tenho em casa todos os dias. Hoje 2, né? Uma maior e uma pequenininha. A minha vida é transformada a cada dia, por isso hoje o podcast está alcançando alguns lugares que eu jamais imaginei alcançar. Preciso aprender o que você falou sobre precificação e vou cobrar planilha para aprender. Esse é um presente do podcast Muito Café obrigada. do Granado para você. E espero que seja uma lembrança que marque essa participação, que marque o que nós estamos levando para essas mulheres. Porque quando eu trouxe a ideia do podcast é para levar para essas mulheres mais informação. Porque você vai dar palestra, mas aqui a gente extraiu um pouquinho mais da Paula, aquilo que lá não vai ser dito. Sim. Então, eu espero que essa rosa simbolize o carinho que o podcast Café do Granado tem pelas mulheres do Brasil, pelas mulheres do Exuma e por aquelas que realmente fazem por nós, porque são vocês que trazem a vida. Muito obrigada, Edu. Muito obrigada pela muito oportunidade. Feliz. Obrigado por ter vindo e você vai embora domingo. Qualquer coisa sobrando no tempo, a gente grava outro sobre outro tema. Gente, eu amo vocês. Mais um episódio. Paula Vicentini, que me ensinou muita coisa aqui e com certeza vai ensinar para vocês. Fui! Tchau! Porque eu acredito que histórias mudam vidas. Porque é através de histórias que a gente transforma.